Então, gente, nós vamos para mais uma aula do nosso canal. Sejam bem-vindos. E a nossa aula de hoje é ângulos. Hoje, na verdade, é a nossa primeira aula de ângulos. É só a parte introdutória. Sabemos que a aula de ângulo é uma aula bem extensa. Então, vamos que vamos e venha comigo. Ângulos. Considere a seguinte figura. Olha só. Então, nós temos essa figura aqui, que ela é formada, como vocês estão observando, por duas semirretas. Olha só. Aqui é a origem. Essas duas semirretas, elas têm a mesma origem, que é esse vértice bem aqui, o vértice O. E ela vai para cá, ó. Tem essa setinha que indica a direção que ela vai seguir. Para cá ela é infinita. Aí eu tenho essa outra semirreta, OA, ela vai para cá, ó. Também é infinita. Essa formação bem aqui, ó, essa partezinha que eu direcionei assim, ó, essa é a formação do ângulo escrito, ok? Essa é a formação do ângulo, isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo, essa abertura é o ângulo. Aqui também tem ângulo, ó, a parte externa. Mas o nosso foco aqui é apenas essa parte aqui, esse ângulo aqui, essa região aqui, ó. Região interna aqui, ó, entre as duas semirretas. A gente sabe que ele vai para cá também, ó. Entendeu? A abertura dele vai aumentando, ó. Olha só, o que é que diz aqui, ó. Ela é formada por duas semirretas. Como eu falei, OA, ou eu posso representar AO. Tanto faz. E OB, ou então BO, com a mesma origem em O. Que aqui é a origem, onde ela inicia. A figura, damos o nome de ângulos, ó. Esse que é o ângulo. Portanto, ângulo vem ser o quê? É a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então essa é a ideia do ângulo. Isso é que é ângulo, ó. Repetindo então. Então, se ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem, então a gente tem os seguintes elementos que formam esse ângulo, que são os lados, que nesse caso aqui é o lado AO, ou OA, coloco uma setinha em cima, indicando a direção, BO ou OB, e o ângulo propriamente dito vai ser o ângulo aqui, é o Ozinho, ó. Esse vai ser o ângulo. E a gente pode falar assim também, ó, o ângulo AO, chapeuzinho, B. Representa isso aqui, ó, AOB. Posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se esse ângulo bem aqui fosse, vamos supor, 40 graus. Então, eu dizer que AOB é igual a 40 graus. Ou então, BOA, que é a mesma coisa, ó. BOA igual a 40 graus. Então, seria isso, essa ideia inicial. Então, essa é a ideia inicial do ângulo, viu, gente? Vamos agora para a classificação dos ângulos. Vamos ver agora, de acordo com a abertura deles, tem uma classificação específica. Só lembrando que ângulos está em todas as partes. Está no quarto da sua casa, está na sala, está na cozinha, está em todos os cômodos. Está na rua, está no dia a dia, está no comércio, nas árvores. Onde você olhar, você vai identificar ângulos. A partir dessa aula, você já vai começar a ter essa nova visão de ângulo no dia a dia, eu garanto para vocês. Então vamos lá para a classificação. Classificação dos ângulos. Então, primeiro aqui nós vamos aprender o que é o ângulo reto. Qual é a formação geométrica do ângulo reto? Olha só. Então, esse aqui é o formato matemático dele, ó. Tem uma semirreta aqui, ó, que desce de forma perpendicular, que a gente chama, assim, ó, vertical, bem inclinada, encontrando com a outra, ó, que fica nesse formato, ó. Então, nesse formato, é o formato do ângulo reto, ó. Uma reta perpendicular e a outra reta horizontal, ó. Aí encontra-se formando um ângulo que a gente chama de ângulo reto. E a representação matemática é essa, ó. Tem esse pontinho aqui, ó, e vai desse jeito aqui, ó. E esse ângulo reto,
ele tem exatamente, ó, 90 graus. Esse aqui é o símbolo para identificar o ângulo, graus. Essa bolinha, ó, até botar aqui, ó. Ninguém esquecer. Então esse aqui é a representação. Ângulo de 90 graus. Essa bolinha significa graus que a gente lê. Olha só. Então se essa aqui é a formação do ângulo reto de 90 graus, é a partir dele que nós vamos identificar os demais. Por exemplo, o próximo ângulo aqui, ó, o ângulo agudo. Eu fiz esse pontilhadozinho aqui para você observar que dessa forma, ó, é o ângulo reto. E aqui está um pouco mais fechado, ó. Se eu fechei um pouco mais, significa que está menor do que o ângulo reto, ó. Olha só, está fechado, ó, está um pouco menor. Então significa o quê? Significa que esse ângulo aqui, ó, ele é, coloca aqui o ângulo zero, ele é, o zero é menor do que o ângulo que nós estamos analisando, que eu vou chamar ele de A ou B. Zero é menor, ou seja, ele é maior do que zero, porque ele não está fechado. Só que o ângulo A ou B, ele é menor do que 90. Ou seja, ele está entre 0 e 90. Ele é menor do que 90, mas ele não pode ser zero. Ele tem que ser um pouco maior do que zero. E ele não pode chegar a 90. 79, 89, tudo isso é ângulo agudo. Então ele está entre 0 e 90. Ó. O ângulo A, ó, B, ele é maior do que zero. Mas o ângulo A, ó, B, é menor do que 90. Então, essa escrita que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. 1 é agudo, o ângulo 1. Sim, é agudo. 2, 3, 4, até o ângulo 89. Isso tudo é ângulo agudo, trabalhando com números naturais. 90 graus é agudo? Não, é ângulo reto. 89, agudo. Não esqueça dessa dica. Próximo, ângulo obtuso. Da mesma forma, ó, fiz o pontilhado, representando o ângulo reto, e tem a abertura para cá agora. Ó. Significa o quê? Que ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Exatamente. Ó. Então significa que 90 graus agora é menor do que o ângulo AOB. 90 graus é menor do que o ângulo AOB. Mas o ângulo AOB é menor do que 180 graus. Ou seja, ele não chega a 180 graus. 180 graus é a meia-lua completa, que eu chamo de meia-lua. É esse aqui, esse formato aqui, ó, é 180 graus. Ó. Ele não chega a esse formato. Ó. Tinha que ficar aqui uma outra semi-reta aqui. Ó. Horizontal também para formar a meia-lua, que é o ângulo de 180. Então ele é menor do que o ângulo de 180 e ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Então essa é a ideia que nós temos que ter. Ó. 91 graus é obtuso? Sim. 179 é obtuso? Sim. 180 é obtuso? Não. Já é outra classificação, é outro nome. É o que nós vamos ver agora. Ângulo raso. Olha só. Só vou fazer isso aqui para a gente não esquecer. Ângulo raso. Ó. O ângulo raso, eu tenho agora duas semi-retas, ó, de forma horizontal. Ó. É como eu tivesse aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. O ângulo reto, horizontal e de forma perpendicular. Ele abriu, ó, até ficar também assim, ó, de forma horizontal. Então a abertura foi total aqui, ó, formando uma meia-lua, que é o que eu acabei de falar. E a meia-lua, a gente sabe que tem 180 graus, ó. Então essa aqui é a representação do ângulo de 180 graus, que a gente chama de ângulo reto, ó, ou ângulo que a gente chama de ângulo raso. O ângulo que é a meia-lua, que eu chamo, ó, ângulo raso. Ou então, ângulo de meia volta, que se refere a uma volta completa. Uma volta completa a gente sabe que é 360 graus. Então, por isso que a gente chama ele também de ângulo de meia volta, que é metade de 360, 180 graus. Então, repetindo, o ângulo reto mede 90 graus, que é esse formato matemático aqui, ó, tem esse pinguinho também, essa bolinha. O ângulo agudo,
ele é menor do que o ângulo reto, mas ele não chega a zero, que é chamado de ângulo nulo. Então ele está entre 0 e 90. O ângulo obtuso, ele é maior do que o de 90 graus. Ele é um pouco maior, mas ele não pode chegar a 180. Está entre 90 e 180. E o ângulo raso é o que tem exatamente 180 graus. Então essa é a classificação. Vamos ver agora isso dentro dos polígonos. Algumas classificações também de ângulos. Vamos ver agora ângulos nos polígonos. A última parte da nossa aula. Olha só. Ângulo nos polígonos. Coloquei aqui alguns polígonos aqui para a gente fazer esse análise. Coloquei aqui um triângulo, outro triângulo, um trapézio e um retângulo. Então vamos analisar os ângulos dessas figuras. A, B, C, D. Vamos analisar isso aqui. Vamos para o primeiro triângulo. Olha só. A gente sempre tem que lembrar da formação, do formato do ângulo reto. A partir dele que nós vamos ver a classificação. Ó. Tem uma semi-reta horizontal e uma perpendicular. Então, e o formato geométrico. Então esse ângulo B bem aqui, ó, posso chamar simplesmente de ângulo B. O ângulo B aqui, ó, tá bem claro que ele é 90 graus. Se ele é 90 graus e eu estou trabalhando com um triângulo, eu já sei que os três ângulos do triângulo somados dá 180, eu já vou saber que esses dois caras aqui, ó, eles têm que ser menor do que 90. Então esses dois caras são ângulos agudos. B, o A é ângulo agudo e o C também é ângulo agudo, viu? Tanto A como B são ângulos agudos. Ó, esse cara é agudo e esse também é agudo, ok? Eu não sei exatamente quanto ele mede, mas eu sei que ele mede menos de 90 graus. Ele é agudo. Ângulo B, ou o triângulo B, vamos chamar assim. Isso aqui é a figura A, isso aqui eu vou chamar de figura B. Nessa figura B aqui, ó. Então já sei, ó. Aqui é uma reta, uma semi-reta horizontal. Se eu tivesse aqui, ó, seria perpendicular, 90 graus, mas está abrindo para cá, ó. Então, bem claro, esse ângulo B, ele é um ângulo maior do que 90, mas ele não chega a esse formato, ó, de 180 graus. Então, ele está entre 90 e 180, que é o ângulo obtuso. Então, B é um ângulo obtuso. E esses dois aqui, ó, com certeza serão ângulos agudos. Agudo, ó, bem fechadinho, e agudo também. A última, essa figura aqui, a figura C. A figura C, ó. Isso aqui é um trapézio. Aqui está bem claro, ó. É reto. Esse aqui também, ó. É reto. A e B é ângulo reto. Esse cara aqui, ó. Se eu tivesse aqui o ângulo reto, ele está fechando, ó. Então é um ângulo agudo. E aqui, o retinho seria aqui, ó. Esse formado, ó. Olhem bem. E ele está abrindo um pouco, ó. Então é um ângulo obtuso. Então D, obtuso. A e B, reto. E o C, ângulo agudo. E no retângulo, esse é bem mais fácil ainda, ó. A gente observa os quatro ângulos. Todos têm aquela formação geométrica do ângulo reto, ó. Pontinho no meio, ó. E a formaçãozinha, ó, do ângulo reto. Então significa o quê? Que os quatro ângulos do retângulo são chamados de ângulos retos. E também do quadrado, não esqueçam, viu? Ângulos retos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas as anotações necessárias para vocês pegarem essa ideia, a base, a ideia inicial de ângulos, viu? Inscreva-se no canal, se não é inscrito, dê seu like e compartilhe com os amigos. E muito obrigado, gente.